vou trazer aqui, se calhar, alguns fatores de perturbação ao que veio ser dito, mas gostaria de colocar aqui, ainda que aos saltinhos, porque o tempo já me foi dito que está reduzido e, portanto, eu vou ter aqui que passar algumas coisas, dando aqui uma visão diferente daquela que tem sido dada. Trazer aqui, talvez um pouco mais uma questão de natureza política e colocar isto no domínio, se quisermos, da defesa e da segurança. Tendo em conta que o planeamento alimentar não é uma questão ligada àquilo que mais imediatamente poderíamos pensar, mas é uma questão de coesão social e territorial e olhar um pouco para trás do que foi a história da ocupação humana do território e a sua relação com o planeamento alimentar. Em que medida é que estas duas questões que estão ligadas à estruturação do território, à organização do território e depois ao processo civilizacional da consolidação do território e até das próprias civilizações. Mas, mesmo assim, a questão do solo agrícola aparece como uma preocupação que intercala outras, não é uma questão central e ao qual seja dedicada uma atenção específica. Como se vê, os solos são metidos no âmbito dos recursos naturais, que devem ser salvaguardados, deve ser promovido o ordenamento do território, a correta localização das atividades, a valorização da paisagem, mas o ordenamento é uma forma de distribuir atividades e de estruturar o território para as suportar. Na Constituição, os objetivos da política agrícola são objetivos de natureza económica, de produtividade, de abastecimento, mas nada se diz quanto ao suporte essencial para esse abastecimento, que são os solos agrícolas. A Lei de Solos de 76 repete-se a cena, o solo continua a ser entendido apenas como um suporte de atividades e um espaço disponível para a edificação. Só com a criação da reserva agrícola que aparece uma primeira, digamos, atenção política à questão central dos solos agrícolas, também por uma circunstância muito particular, e interessa ver em que momento aconteceu. Aconteceu na fase final do governo de Balsemão, já com uma altura em que as atenções andavam viradas para outras coisas, e o Sr. Ministro Gonçalo Rebelo de Teles conseguiu fazer passar isto no meio da... E eu sou quase testemunha de que foi mesmo assim. Com a publicação... e depois saiu, também na mesma altura, a reserva ecológica. Mas a reserva ecológica só aparece em 83, creio que já foi publicada já depois da queda do governo Bolsonaro. Ou seja, estava aprovada, mas só foi publicada posteriormente, e essa também foi passada assim, enquanto se arrumavam as gavetas e os dossiês. Plano Diretor Municipal, que surge em 77 na Lei das Autarquias, como uma linha da Lei das Autarquias, e que é regulamentado em 82. Trata-se de um instrumento para organizar o desenvolvimento económico, social, planeamento territorial e urbano e mais nada. Reparem que isto ainda aparece antes da reserva agrícola. Ou seja, a primeira legislação sobre o Plano Diretor Municipal ainda não tem a acompanhá-lo nada que tenha a ver com os solos. Revisão da legislação sobre o ordenamento do território, nada a não ser a reserva agrícola como uma condicionante.
aparece a defesa dos solos com aptidão agrícola na Lei de Base do Ordenamento do Território e, digamos, com uma referência expressa, preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou aproveitados para atividades agrícolas. Mas a nova lei que está em vigor, a nova Lei de Base da Política de Solos e do Ordenamento do Território, reduz esta atenção a uma escrita que é diferente. O que estava era isto, com uma referência expressa aos solos com aptidão natural ou aproveitamento para atividades agrícolas, e o que está agora é valorizar as potencialidades dos solos e para tudo e mais alguma coisa. Portanto, caiu esta referência, essa nota particular à questão da importância dos solos agrícolas. O mesmo acontece, ou aconteceu na Lei de Bases de Ambiente de 1987, esta começou bem, onde se fazia uma referência muito clara à questão dos solos agrícolas e à possibilidade de condicionar a utilização de solos agrícolas de elevada fertilidade. Esta lei durou muitos anos, quase 30 anos, foi revista há 3 anos e o que estava aqui, com uma referência expressa à defesa dos solos agrícolas, passou para o que está aqui. Gestão do solo e do subsolo inclui a preservação da sua capacidade de uso, para desempenhar um conjunto de funções. E é interessante ver que sempre que há uma preocupação de defesa é sempre por razões ambientais. Aliás, também vale a pena chamar a atenção que os condicionamentos da reserva ecológica são muito mais fortes do que os da reserva agrícola e a reserva ecológica, em alguns casos, é perfeitamente uma coisa que eu ainda não consegui perceber o que era. Porque é de tal forma aleatória, é de tal forma subjetiva, que, em alguns casos, é mais perniciosa do que útil, mas tem uma força nos instrumentos de planeamento muito maior que os da defesa dos solos agrícolas. A integração do solo agrícola no ordenamento do território é sempre marginal, mesmo no quadro das políticas ambientais. Ora bem, eu trago aqui, assim para quase em jeito de conclusão, os resultados de um estudo que fizemos há 20 anos atrás, uma encomenda da Direção-Geral do Ordenamento do Território, que foi feita a várias equipas, para estudarem, fazer uma avaliação, um estudo analítico dos PDMs que tinham acabado de ser aprovados. Houve uma equipa do Instituto de Agronomia, uma do Técnico, uma da Universidade de Lusíada que eu proponei, e cada uma delas com uma CCR. E o que eu trago aqui é o resultado do estudo analítico dos PDMs da CCR Norte, 89 municípios. E nesses, só para se ver um pouco, no quadro dos instrumentos de planeamento, ou dos instrumentos de ordenamento do território, qual é o peso e a importância que foi dada ao solo agrícola e à sua utilização ou à sua salvaguarda. E estamos a falar de um universo, que é um universo de 89 municípios e a primeira geração de PDMs. Em 39,3% desses PDMs não se referia ao espaço agrícola. O espaço florestal não era referido em 36,9% dos PDMs. Poder-se-ia dizer que não se refere espaço agrícola nem espaço florestal, mas se utiliza uma expressão mais lacta, que seria de espaço agroflorestal. Como se vê, também não se referiam umas, para pôr aqui, também não dá. Ou seja, os PDMs foram, como são, instrumentos para gerir a edificação.
O resto são os vazios que estão. Depois, havendo a possibilidade de construir no espaço agrícola, quais são os critérios para definir a possibilidade da construção? Fala-se muito na unidade mínima de cultura. Ora bem, 27% dos concelhos não definem parâmetros de edificabilidade nos seus regulamentos. Ou seja, deixam aberto a possibilidade de construir nos solos agrícolas da forma que melhor se entender. Outros, 12%, aceitam que as parcelas sejam mais de 10 mil metros e 29% entre 2.500 metros a 5.000 e 20% até 2.500 metros. Portanto, isto dá a ideia de que os critérios foram a gosto, como é, aliás, de hábito e norma. E reparem, nós temos as CCRs, e estamos aqui numa, cuja função é coordenar e harmonizar a organização do espaço territorial na sua área de intervenção. Como se vê, a coordenação resulta. A instalação de parcelas, áreas mínimas das parcelas para construção de instalações de apoio agrícola, em 79% não há parâmetros. Portanto, podemos considerar instalações de apoio agrícola com as dimensões que nós quisermos, e quem já esteve na gestão urbanística sabe muito bem para que é que isto serve, e o que é que isto permite fazer. Áreas mínimas das parcelas para construção de instalações turísticas no espaço agrícola. 81% dos concelhos não definem parâmetros. Portanto, é livre a construção. E estamos nós a falar de planeamento alimentar e, necessariamente, da necessidade de proteger os espaços agrícolas, reutilizar os vazios e encontrar aqui formas de integrar no processo de planeamento estas novas vertentes e estas novas necessidades. Conclusão. Como é que nós podemos trazer a proteção dos solos e dos espaços de maior produtividade agrícola para o cerne do ordenamento do território? Do meu ponto de vista, só mudando as políticas públicas de ordenamento do território. Não vamos lá de outra forma. E a legislação em vigor, e é que tem sido publicada, tem vivido à margem destas políticas públicas. Não há uma política pública dedicada ao ordenamento do território que seja coerente. Reparem que isso aqui, o Engenheiro João Teixeira, e eu não citei aqui por muito tempo, o penipote passa ao lado. Passa ao lado. Mas os próteses, e eu não falo disso, também são um exercício de estilo. Servem para chatear umas pessoas, para fazer algumas coisas, e depois, quando são precisos, não funcionam, como o prote da área metropolitana de Lisboa. Fez-se um prote durante anos, foi preciso criar uma ponte, uma nova ponte, e essa ponte não estava prevista no prote. Teve que se adaptar o prote à ponte que se construiu. Depois andámos 30 anos a discutir o novo aeroporto de Lisboa, já tínhamos um prote da área metropolitana pronto, escolhemos um sítio para o novo aeroporto, também não estava previsto no prote. Vai ter que se remover o prote para encaixar o novo aeroporto de Lisboa. Portanto, quer dizer que as políticas do território e os instrumentos de ordenamento territorial nem sempre batem certo. E esta é a razão por que temos o território como temos. 2 ou 3 notas. Temos que reforçar as medidas de proteção e valorização dos solos e dos espaços agrícolas. Temos que definir mais claramente as regras de uso e das transformações de uso.
temos que assumir o planeamento alimentar como um objetivo dos planos de ordenamento do território, transferir a proteção dos solos e espaços agrícolas da esfera de intervenção do ambiente para a agricultura, até para ver se nós podemos cortar algum mato em algumas zonas de reserva ecológica para não arder. Porque há zonas do país onde se está a viver esta coisa inacreditável. É que as pessoas a serem multadas, porque vai lá a GNR e diz que não limpou os 50 metros, e depois vem a guerra de que não pode cortar na vegetação porque aquilo é reserva ecológica. Naturalmente depois alguém deita fumo. Portanto, há aqui um excesso de presença de alguma preocupação ambiental pouco sólida que no fundo tem consequências práticas no setor agrário e até na manutenção de alguma atividade agrícola. E recolocar o papel da agricultura no quadro do ordenamento do território, não apenas como dador de condicionantes, mas como parceiro e parte do processo de ordenamento do território, que não pode ser só um processo de infraestruturação e de edificação. E pronto, como me pediram para ser breve, fico por aqui.